Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para um bate-papo, né? Início de ano, as pessoas estão se organizando financeiramente, a gente está buscando entender como levar melhor o ano para não chegar lá final do ano, dezembro, sentindo que o financeiro não acompanhou. E para isso, hoje a gente está recebendo uma pessoa muito bacana, né? Que é o professor Edivan, que vai conduzir e vai tirar muito dessas dúvidas que a gente tem a respeito de finanças pessoais. Edivan, por favor, seja bem-vindo. Perfeito, Michele, muito obrigado pela apresentação. Vou dar mais alguns detalhes sobre mim. Estou há 13 anos na docência em disciplinas ligadas à governança, gestão de empresas e finanças, e há 12 anos no mercado financeiro, atuando com planejamento estratégico e também com títulos e com temas voltados à educação financeira, ao mercado, investimentos, bolsa de valores e tantos outros assuntos importantes, economia nacional e internacional. Inclusive tem um canal no Instagram e no LinkedIn chamado Cifras e Cifrões. Já convido vocês a me seguir lá, professor.edivan, onde falo exatamente sobre esse tema, dando dicas sobre gestão de empresas e, sobretudo, sobre investimentos, sobre o mercado financeiro e finanças pessoais e empresariais. Acho que o que é importante falar desse quadro em específico, né, Edivan, ele é um quadro que ele traz o teu principal diferencial, que é você apresentar esses temas, que são temas que as pessoas conhecem como temas muito mais formais, mas você traz um tempero, né, para isso, para tratar esses temas, e esse quadro, ele se chama Cifras e Cifrões porque você combina música com esse mundo das finanças, né? Então conta um pouquinho pra gente como é que chegou nesse processo para ter essa marca, esse quadro nas tuas redes sociais. Exato. Lá no passado, há algumas décadas, eu fui músico profissional, é uma das minhas paixões. Depois deixei dessa atividade, tomei outros rumos na vida, mas esse gosto musical persistiu e permanece comigo. Então, lá pelas tantas pensei, se eu tenho duas paixões, que é a docência, três paixões, que é o mercado financeiro, a docência e também a música, por que não juntar tudo isso? E é assim, e inspirado nisso, que o quadro Cifras e Cifrões foi criado. Ou seja, partes de músicas, extratos de músicas que são tiradas e cantadas e tocadas para o público, e a partir desses extratos, fazendo analogias, comparações, provocações e inspirações para que as pessoas entendam melhor a partir da música, que faz parte da rotina delas. A música é quase que unânime em toda a população e assim é um mecanismo, uma ferramenta didática para que as pessoas consigam interagir, consigam entender, compreender um pouco mais esse tema que por vezes é delicado e por vezes é sensível e complexo, economia e finanças. Legal, eu acho que é importante trazer isso porque eu estava olhando as suas redes sociais e eu lembro de ter visto um dos quadros do Cifras e Cifrões em que você traz a música que nós aqui do Sul regionalmente é muito conhecida, da Perigosa e Linda, né, que a gente conhece bastante, e aí você traz um recorte dela para falar um pouquinho sobre a taxa Selic, né, então você faz essa analogia para as pessoas entenderem. E por que eu acho bacana a gente trazer isso? Porque, como você falou, a economia, ela, feliz ou infelizmente, ela não está muito na vida do brasileiro, ela não é uma realidade, né? A gente ouve desde sempre nos jornais, agora a gente procura na internet, mas quando a gente fala de taxas de juros, quando a gente fala de investimento, as pessoas ainda têm muita dúvida a respeito disso, né? As pessoas ainda não têm a educação financeira como um pilar da sua vida, né? Acaba desenvolvendo ao longo do tempo e muitas vezes primeiro começa no atropelo para depois ajeitar os negócios, né? Então, acho que esse quadro é muito relevante, né? A gente convida, mais uma vez, as pessoas para acessar as suas redes sociais e conhecer um pouquinho, porque eu acho que vai fazer bastante sentido. O que você falou da música também é relevante. A música marca muitos momentos da vida das pessoas, né? Então, quando você usa a música como instrumento, você acaba facilitando a compreensão, né? Perfeito. Os professores, a maioria deles tem seus mecanismos, têm suas didáticas, têm seus métodos, e todos eles, em alguma medida, vão fazer sentido para o aluno, ele vai se conectar com aquela metodologia. No meu caso, é a utilização da música com um instrumento musical, inclusive em sala de aula, em cursos
e palestras, o instrumento musical, que é o violão, vai junto e ele serve de fato como um meio para fazer chegar a informação de forma mais leve e mais simples para as pessoas. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso tema, que é o que a gente, né, enquanto cidadão, precisa saber sobre economia para ter uma vida financeira leve, uma vida financeira tranquila, né? E, além de tudo, próspera, né? Porque a gente também não quer ficar só no empate, né? As pessoas buscam... A gente tá ouvindo falar muito sobre investimento, acabou que se tornou um tema muito mais do dia a dia das pessoas. Então, a gente não quer só ficar no empate, no 0 a 0, né? A gente também quer saber como que a gente ganha esse jogo. E eu vou começar fazendo uma pergunta aqui acho que é bem o cerne da nossa questão, que é: por que quando a gente entende de economia, isso ajuda a gente a viver melhor, mesmo que o tema, às vezes, não seja muito do gosto das pessoas, né? Perfeito. Economia tem duas visões, Michele. Tem a visão popular e tem a visão da economia como ciência. Se perguntar para a maioria das pessoas o que é economia, possivelmente a resposta vai ser: quanto que eu ganho menos quanto que eu gasto é o que sobra, o que pode ser positivo ou pode ser negativo esse resultado. Economia de economizar, do verbo economizar. Mas existe também a versão ciência da economia. De fato, a economia é uma ciência, dentre tantas outras, uma ciência que estuda a produção, estuda o consumo, estuda a distribuição de bens e serviços, o que é produzido, por que é produzido, como isso é distribuído, quais são os canais de distribuição, como esses bens e serviços chegam até a população e também o que a população consome e por que consome. Isso é a visão científica da economia. E esta visão é que mais impacta a população, é que mais me impacta, que te impacta e impacta você aí que está assistindo, porque uma das leis máximas da economia é da oferta e demanda. Os preços são influenciados por o que é produzido e quanto é produzido, e o que é consumido e quanto é consumido. São impactados positivo ou negativamente quando a gente pensa em alta ou queda de preços. Os juros são influenciados pela oferta e demanda. A cotação do dólar é influenciada pela oferta e demanda. Os combustíveis, a gasolina que a gente usa em nossos veículos é influenciada em muito pela oferta e demanda. Então, entender de economia é entender da nossa realidade. Não é algo distante. A economia está gerando seus efeitos e impactos neste momento, nos preços, quando estamos lá no supermercado, no posto de combustível, no shopping ou em qualquer outro lugar, consumindo, principalmente. Perfeito. Ou seja, ela está muito mais inserida, diria até que ela norteia muita coisa do dia a dia do que a gente imagina, né? Nós que somos de uma geração dos millennials, né? Que a gente chama aí, tem as divisões das gerações, a gente tinha o contato da economia, muitas pessoas pelo menos, pelo que a gente ouvia na TV, né? Nos principais canais, enfim, de TV, e aí lá vinham os indicadores financeiros, né? O dólar hoje teve um aumento, né? A gente... tinha acesso a essa informação dessa forma, mas ela era muito distante da nossa vida, né? Quando se falava, eu vou falar por mim, né? Eu tinha lá os meus 10, 12 anos, o aumento do dólar. Mas não me impactava o aumento do dólar, acreditava eu, né? E por muito tempo se acreditou, e eu acredito que tem muita gente hoje que também olha, eu não vou viajar para o exterior. Eu não vou comprar uma coisa lá de fora. Então, eu não preciso saber a alta ou a baixa do dólar. Então, isso, de fato, não é exatamente assim que funciona. É dessa forma, né? Exato. O dólar é totalmente influenciado pela economia nacional e global e nos influencia diretamente. Ainda que a gente nunca tenha viajado para o exterior, nem que seja ali no Paraguai ou na Argentina, mas tem consequências todos os dias sobre nós. No preço dos combustíveis, por exemplo, o barril de petróleo ele é cotado em dólar. Então, se o dólar subir, vai subir o preço do petróleo, que por consequência vai subir o preço da gasolina ou do diesel e vai impactar no nosso bolso. O dólar, portanto, ele tem consequências diretas no nosso dia a dia. Por quê? Ainda que o Brasil seja um país
de balança comercial positiva, ou seja, exporta mais do que importa, mas somos uma nação bastante importadora. E essas importações feitas pelas empresas, elas são pagas, na maioria dos casos, em dólar. E se são pagas em dólar e o preço do dólar sobe, é natural que o empresário vai colocar esse custo da cotação superior ao que estava antes no preço do produto. E quem vai acabar pagando esse preço do produto somos nós, consumidores no dia a dia, lá no supermercado, no shopping, ou seja, lá onde for. Então o dólar, de fato, ele tem influência em nossas vidas e nós precisamos... Não é necessário ser expert em dólar, mas precisamos saber que ele impacta sim em nossas vidas. Então a gente já começa a entender por que saber sobre economia, e como você falou, né, não é exatamente se tornar um economista, enfim, mas você estar a par dessas questões é essencial para se programar financeiramente, inclusive, né, para entender onde eu coloco o meu dinheiro, ou se eu faço um investimento, ou se eu tiro uma linha de crédito em determinado momento, né? Interessante. E aí, a gente vai entrar agora que a gente entendeu como que a economia nos impacta, a gente vai entender um pouquinho mais lá no nosso dia a dia. Então, Edivar, explica pra gente, o que é de fato o custo de vida? O que é que a gente fala, o custo de vida tá alto, tá baixo? Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, as pessoas, lá tem um custo de vida mais alto. O que é esse custo de vida? E por que no Brasil a gente tem sentido que ele está subindo ao longo do tempo? Ótimo. O custo de vida, literalmente, é o quanto a gente paga para viver. Seja em necessidades básicas como alimentação, vestuário, transporte, moradia, água, luz, saneamento básico e também os supérfluos, coisas que compramos para satisfazer desejos momentâneos. O custo de vida é isso, é o quanto a gente gasta para viver. Dentre todos esses itens e muitos outros que poderíamos acrescentar nessa lista. E o custo de vida ele sobe com o tempo porque nós temos uma tradição, não é tradição, é algo economicamente da nossa realidade, que é a inflação. O Brasil, dentro da sua história, tem inflação alta, se nós compararmos com outros países mais estáveis, como da América do Norte ou da Europa. A inflação ela é comum no país. E a inflação faz com que os preços dos bens e serviços subam. E se os preços dos bens e serviços sobem, nosso custo de vida também sobe. A desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, que comentávamos anteriormente, também faz com que o custo de vida suba. Mesmo a inflação, que a gente pode até não enxergar claramente no supermercado como a redução de uma embalagem, mas que permanece pelo mesmo preço, isso faz com que o nosso custo de vida suba, porque nós não reduzimos o consumo à medida que reduz a quantidade ou que está dentro daquela embalagem. Isso é inflação. Isso é inflação que muitas vezes a gente não percebe. Então é por isso que o custo de vida sobe, porque o Brasil historicamente é marcado por inflação. Para as pessoas que estão nos assistindo terem uma ideia, de 1994 até o ano passado, o Brasil teve algo em torno de 600% de inflação. É justamente esse recorte histórico da presença do real, a nossa moeda atual. Nesses 30 anos houve mais de 600% de inflação, embora o real estabilizou a inflação no Brasil, porque em outras moedas passadas era muito maior. Esse é o principal motivo, portanto, do aumento do custo de vida. Entender de inflação é imprescindível para a população, saber o quanto ela impacta nas nossas vidas, inclusive para fazer um orçamento para o próximo ano, porque é ledo engano acreditarmos que o que gastamos no ano passado vai ser suficiente para o próximo ano, a menos que a gente faça adaptações no nosso consumo. Perfeito. Eu acho que também isso justifica porque a gente vivencia reajustes nos inícios dos anos, né? Quem, por exemplo, paga aluguel já vai entender que virou dezembro para janeiro, vai ter um aumento ali, né? Então, isso é muito importante e eu queria te fazer uma pergunta pessoal, vamos dizer assim. O custo de vida, ele
pode ser algo comportamental? Pode, e em muitas ocasiões acontece. Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas emocionalmente mais controladas e tem pessoas que ainda têm um desafio para controlar as suas emoções e as ações derivadas dessas emoções. E quando se fala em consumo compulsivo, por exemplo, consumo sem planejamento, consumo sem pensar, e essa ideia, essa realidade faz parte da rotina do brasileiro. O brasileiro tem um viés bastante consumista desse planejamento, dessa falta de planejamento ao consumir. Inclusive, esse é um dos grandes problemas da realidade do nosso país, o consumo exacerbado, além daquilo que é necessário. Não quer dizer que as pessoas não devam satisfazer os seus desejos, ainda que momentâneos. Afinal, se nós focarmos apenas naquilo que é básico, talvez a nossa vida se torne tediosa. A educação financeira não pressupõe privação total, pressupõe pensar no futuro, pensar no futuro sem comprometer, sem comprometimentos. Então é isso, a questão comportamental de fato influencia o quanto as pessoas conseguem controlar as suas emoções, o quanto as pessoas conseguem suportar as pressões que vêm, por exemplo, da família, que vem dos amigos, da sociedade, e assim levar o seu consumo até o limite daquilo que foi planejado ou o limite daquilo que é o ganho, ou aquilo que é a família, que o indivíduo recebe e tem renda todos os meses. Perfeito. Acho que trazer isso também é interessante porque a gente começa a entender que a educação financeira, ela tem pilares, né, obviamente, mas que é interessante entender a tua realidade primeiro, né? Entender se não tem a receita de bolo que eu posso pegar da vida financeira do Edivan, por exemplo, e passar para minha. Não, eu preciso entender quais são os meus ganhos, enfim, quais são as minhas despesas, para eu entender como é que está esse meu custo de vida, né? E aí, esse custo de vida, ele talvez, e aí você vai me responder isso, se ele é atravessado por uma coisinha que a gente ouve muito, que é a tal da taxa Selic, né? Então, o que significa essa taxa Selic e como é que ela está também na vida das pessoas e nesse custo de vida que a gente falou? A taxa Selic é a mãe das taxas de juros. Por quê? Porque a partir dela derivam todas as filhas. Desde taxas de juros que remuneram os nossos investimentos em bancos, em cooperativas de crédito, em bolsa de valores, porque na bolsa de valores não tem só ações, existem títulos vendidos lá e que são regulados pela taxa Selic ou algum indexador atrelado à taxa Selic, até de empréstimos, financiamentos, juros de cartão de crédito, limite de cheque especial. Então, de fato, é a mãe das taxas. E se a taxa de juros está elevada, a Selic, isso significa que a inflação também está elevada, porque essa taxa é uma das principais ferramentas, ou pelo menos a ferramenta que surte efeito num menor espaço de tempo para, se não reduzir, mas pelo menos colocar freios na inflação. A taxa de juros elevada significa que a inflação ela está elevada naquele momento ou tende a ficar, segundo estudos dos economistas, elevada nos próximos períodos. Resta ver que hoje a taxa Selic é de 15% ao ano. Na história mais recente do Brasil, é uma das maiores taxas. Apenas lá no ano 2000, que nós chegamos aí aos 25%. Depois disso, tivemos taxas menores e hoje estamos com uma taxa elevada para aquilo que é considerado aceitável para o brasileiro. E se está elevada é porque a inflação ela estava alta no passado, há alguns meses, alguns anos, embora venha caindo nos últimos tempos, mas o Banco Central, que é quem decide a partir da reação do mercado sobre a taxa Selic, ainda não tem certeza absoluta que dá para começar a baixar já nos próximos dias e que a inflação está de fato controlada. É por isso que está esperando um pouquinho mais para sentir, para ver, analisar alguns elementos lá de fora e aqui da economia doméstica para sim
começar a reduzir a taxa Selic. Efeito da inflação. Legal. Eu me lembro que quando a gente estava ali em 2020, pandemia, né? A gente tinha uma taxa Selic muito baixa, né? Claro, se for comparar principalmente agora, né? E aí existiu um movimento, apesar da desconfiança econômica do momento, enfim, mas financiar um veículo, por exemplo, com a taxa Selic que a gente tinha em 2020, então é muito diferente de financiar um veículo hoje com a taxa Selic a 15%. Isso confere? É assim mesmo? Confere, exatamente. Na época da pandemia, foi uma medida do governo brasileiro e praticamente da maioria dos governos internacionais de outros países para tentar amenizar, colocar alguns panos frios em cima da crise sanitária que a gente vivia, porque isso impactou diretamente a economia e especificamente o consumo, porque as pessoas ficaram em casa, lockdown, enfim, todos ficaram confinados e o consumo naturalmente iria cair se nada fosse feito. É por isso que o governo reduziu a taxa Selic em 2%, que ficou barato para financiar um veículo, como você bem citou. Ocorre que a taxa não ficou assim de lá para cá, ela subiu nos patamares de 15% e provavelmente quem financiou lá hoje sente o impacto dessa elevação diretamente no seu bolso. Se lá atrás a prestação cabia direitinho no orçamento, hoje pode estar prejudicando a família, pode estar prejudicando o indivíduo, porque é significativo dentro do orçamento. Perfeito. E você comentou que o Banco Central, que é quem faz essas definições a respeito da taxa Selic, ele fica avaliando, né, variáveis para entender se mantém, se diminui, se aumenta, enfim. Qual é o órgão, vamos dizer assim, dentro do Banco Central, ou qual é o setor dentro do Banco Central que faz isso, e qual é a periodicidade, né, a sazonalidade? Quando que a gente fica sabendo, aumentou a Selic ou diminuiu a Selic? Perfeito, perfeito. O órgão é chamado de Copom, Comitê de Política Monetária. Ele é formado pelos diretores do Banco Central. São 8 diretores, mais o presidente, que formam esse comitê, e eles se reúnem mais ou menos a cada 45 dias para analisar o mercado, olhar para a economia doméstica, olhar para a economia internacional, para a atividade econômica, se ela está aquecida ou se ela está morna, e daí decidem pela taxa Selic, ou seja, pela elevação, pela manutenção, como está, ou pela redução. Inclusive agora, na semana que vem, última semana de janeiro, vai ter a primeira reunião do Copom. E a expectativa dos economistas é que a taxa Selic permaneça nos 15% que está hoje. Justamente porque o Banco Central ainda não está seguro de que é possível começar a baixar essa taxa. Embora a inflação já esteja dentro da meta que é esperada pelo governo, mas ainda, segundo o Copom, não é o momento. Eles precisam analisar mais fatores, sentir um pouco mais a economia para tomar uma decisão mais concreta. Perfeito. Então, a gente consegue entender também que o planejamento financeiro do brasileiro, né? E aí, do brasileiro, morador de São Paulo, uma capital, né? Um lugar onde tudo acontece, ou um morador de uma cidade pequena, 4, 5 mil habitantes, ele é diretamente influenciado pela taxa Selic e não é uma vez, né? Então, o orçamento anual do brasileiro, ele também tem que considerar que vai ter variáveis que não estão sob controle dele. Isso também acontece, né? Procede. E na economia, poucas dessas variáveis estão sob o nosso controle. Você bem mencionou, quem mora num grande centro, numa metrópole, provavelmente vai ter um custo de vida mais elevado, seja de alimentação, transporte, aluguéis, porque o custo para quem coloca esses bens e serviços à disposição da população também é maior. E é natural que esse custo vai ser repassado para o consumidor. Isso é uma máxima da economia. O custo que o empresário tem sempre vai ser repassado para o consumidor, exceto se o empresário está promovendo algo ou queira atrair cliente, ele pode absorver uma parte desse custo. Mas a regra geral é que ele vai ser repassado.
Já quem mora no interior, em pequenas cidades, pode sentir um pouco menos a inflação, porque eventualmente produz alguma coisa daquilo que consome, né? Tem sua horta, enfim, tem suas frutas, produz o milho, produz o feijão, enfim, os hortifrutigranjeiros, e essa produção própria acaba por reduzir o custo de vida de quem mora no interior e em cidades mais distantes de grandes centros, em pequenas cidades. Então, de fato, isso tem influência. Cada pessoa pode ter a sua própria inflação. Cada pessoa pode ter a sua própria inflação, dependendo do seu consumo. Se a pessoa consome mais bens e serviços supérfluos, não essenciais, provavelmente o impacto da inflação sobre ela vai ser maior, vai impactar mais no orçamento dela. Se a pessoa consome menos e consome mais itens de necessidade básica, priorizando isso, provavelmente o custo dela vai ser menor, porque existe também uma outra regra no mercado que não se aplica em todos os casos. Na economia, nada é absoluto, tudo é relativo, em que os bens que são supérfluos, que não são de itens de sobrevivência, tendem a subir, elevar mais os seus preços do que aquilo que é necessidade básica. Inclusive, o próprio governo, em algumas ocasiões, acaba interferindo no preço dos alimentos. Nós já vimos a interferência no preço do arroz, por exemplo, no preço da carne, no preço dos combustíveis, que é um item de necessidade básica, a gente precisa para se locomover todos os dias, justamente porque a população depende disso para sobreviver. Para sobreviver, perfeito. E aí, quando a gente olha para tudo isso aí, né? A gente olhou para uma economia, para um custo de vida, para uma taxa Selic, e aí você mesmo falou que a gente tem muita particularidade em relação a como cada pessoa encara a sua vida financeira, mas dentro desse monte de variáveis, hoje, na tua visão, qual que é o maior erro financeiro que as pessoas cometem, o que o brasileiro comete na organização das suas finanças pessoais? Sem dúvidas, é gastar mais do que ganha. É um clichê das aulas de educação financeira, dos influenciadores, sim, mas é a grande realidade. É o básico, mas que está presente na vida de muitas famílias e muitas pessoas. Gastar mais do que ganha. Entendo que algumas famílias, de fato, não têm uma renda suficiente para cobrir sequer as suas necessidades básicas e acabam gastando mais do que ganham por uma questão econômico-financeira. Mas existem outros indivíduos e outras famílias que podem gastar mais do que ganham por falta de controle, consumo em excesso, e isso faz com que as contas não fechem, fiquem negativas no final do mês. Para aqueles que não têm controle e que consomem excessivamente, a solução é virar a chave, ou seja, passar a controlar, passar a enxergar com clareza de onde vem e para onde vai o dinheiro e readequar os seus hábitos de consumo para que a conta comece a fechar. E para as famílias que eventualmente fazem tudo certinho, mas mesmo assim não é suficiente, uma das recomendações é procurar rendas extras, né? É um momento daquela família, aquele indivíduo que vai ter que se sacrificar um pouco mais, fazer algum bico, enfim, trabalhar nas horas vagas para cobrir aquele lapso que fica nas contas todo mês. Perfeito. Eu acho que vou entrar num fator que hoje está muito presente no nosso dia a dia, que inclusive é o canal que essa informação está chegando às pessoas, que são as redes sociais, né? E esse erro frequente do gastar mais do que recebe, hoje ele tem um impacto das redes sociais nele. Tem. Na tua visão, tu sente isso? Certamente tem, porque as redes sociais, elas estimulam, a propaganda está muito intensa, está muito agressiva e faz com que as pessoas sejam estimuladas a consumir.
Então é preciso também, neste aspecto, controlar as suas emoções e não ser levado, não ser influenciado a todo momento pelo poder da propaganda. A gente precisa ver a propaganda, mas não nos deixar influenciar e tomar decisões racionais ao final das contas. Inclusive, existe um ditado que diz que se você não é alvo da propaganda, você é a própria propaganda. E é preciso ter cuidado com isso, saber fazer uma filtragem daquilo que as pessoas recebem e consumir com racionalidade. Perfeito. E aí, nós vimos que esse erro do gastar mais do que ganhar está presente, mas vamos olhar para quem conseguiu talvez equilibrar essa conta, né? E aí se pergunta todo mês, lá no 5º dia útil, quando recebeu o seu salário, enfim, por que é tão difícil guardar dinheiro, Edivan? Por que é tão complicado colocar esse hábito, né, nas nossas finanças? Porque é cultural no Brasil. Nós não temos esse hábito plenamente difundido dentre a população. Existem países, e é importante que a gente se compare para pegar bons exemplos, em que o costume de poupar e investir está muito à frente do nosso. E a gente precisa, de fato, espelhar. E o principal motivo, de fato, é esse. Nós não temos a cultura de educação financeira. Mas é importante olhar também o copo meio cheio, porque isso era ainda pior no passado. As redes sociais, elas vieram para trazer boas informações, inclusive. É preciso classificar, é claro, a informação que a rede social traz, mas a informação está chegando. A educação financeira está chegando por blogs, influenciadores, canais nas redes sociais bem intencionados, que pesquisam, que trazem informações de qualidade para a população tomar boas decisões financeiras. Ou seja, ainda que nós não estejamos num estágio ideal, mas vem melhorando. De uns tempos para cá, eu venho observando, por trabalhar nesse aspecto, nesse assunto da educação financeira e do mercado, que aos poucos a informação está chegando e mais pessoas estão se conscientizando. Venho acompanhando pesquisas sobre poupança e investimento e a cada ano um percentual cada vez maior de pessoas está investindo. Não importa o valor, mas cada vez mais as pessoas estão destacando, separando um pedacinho que seja do seu orçamento e investindo, pensando no curto, no médio e no longo prazo. Quando você fala de separar um pouquinho lá do dinheiro do recebimento para o investimento, é aquela coisa do emitir um boleto contra si mesmo, né? Olhar para esse valor como, de fato, algo que você está pagando, porque você, de fato, está pagando a sua remuneração lá para frente, né? E eu acho que uma coisa que você falou que eu acho que é extremamente importante é a gente desmistificar esse lugar do guardar dinheiro, do economizar e propriamente e especialmente do investir, que é uma coisa só para quem tem muito dinheiro, né? Eu acho que esse pensamento ele também distancia as pessoas de começar a guardar dinheiro, né? Exato. Essa ideia de que investimento é somente para os ricos, ela pode ser facilmente quebrada, porque alguém que ganha 15 mil reais por mês, se gasta 14, é menos sustentável do que quem ganha 3 e gasta 1.500. Ou seja, proporcionalmente e percentualmente, quem está ganhando menos, nesse exemplo, é que tem uma vida financeira mais saudável. Por isso que ganhar muito não é sinônimo de saúde financeira. É o que você faz com o que ganha, que sim vira sinônimo de saúde financeira. É preciso desmistificar essa ideia de que investimento é somente para pessoas que ganham bastante, para pessoas que são ricas. Mais vale o hábito de poupar, por mínimo que seja, do que ter uma renda
expressiva e não utilizar bem esse recurso. Então, quando a gente diz que quando eu ganhar mais, eu vou começar a investir, talvez não seja exatamente dessa forma, né? Talvez é olhar para o que se tem agora, se reorganizar financeiramente dentro dos seus padrões, para que já comece isso desde agora, porque no momento que você tiver mais acesso a mais renda, mais dinheiro, enfim, você vai saber gerenciar isso, né? Porque senão a gente fica sempre esperando esse cenário ideal para guardar, para investir, mas o ideal ele talvez nunca chegue, né? A gente vai ter que lidar com o real mesmo. Exato. E aí agora a gente falou sobre investimento, sobre guardar dinheiro, e agora eu queria te pedir um pouquinho da tua visão sobre a questão do crédito, do parcelamento, né? Que também é uma coisa muito presente na vida do brasileiro, né? O brasileiro tem aquela coisa, se a parcelinha cabe no bolso, vamos comprar, né? Mas o que a gente precisa entender para tomar essas decisões melhores quando a gente fala em crédito, em parcelamento, em financiamento? O que é imprescindível que a gente tenha em mente? Entender de taxa de juros, ou seja, se aquele juro é caro, é barato, e se aquele juro vai trazer retorno ou não vai trazer retorno. E aqui a gente cria uma divisão entre tipos de dívidas, as dívidas produtivas e as dívidas improdutivas. As dívidas produtivas é aquelas que são capazes de te trazer retorno, tanto para compensar os juros que elas mesmas geram, quanto para compensar a iniciativa de quem tomou aquela dívida para, por exemplo, abrir um negócio, ou ampliar o seu negócio, ou comprar mercadorias para revender por um preço maior. São dívidas que valem a pena, ou seja, elas têm o potencial de se pagar logo ali na frente. São dívidas produtivas que vão te gerar retorno. As dívidas improdutivas são aquelas que não geram retorno, que são contraídas para satisfazer alguns desejos fugazes, repentinos, momentâneos, o que não quer dizer, mais uma vez, que as pessoas não podem e não devem praticar lazer, viajar ou satisfazer algum desejo, por mais que seja que dure alguns minutos ou algumas horas, mais uma vez, porque senão a vida pode se tornar um tédio, mas que preferencialmente esses prazeres sejam pagos à vista e não financiados, não à base de empréstimos. Não estamos falando de viagens, porque viagens também pode ser investimento. Você entra em contato com novas pessoas, novas culturas, nova gastronomia, nova arquitetura, enfim, uma viagem pode ser encarada como uma escola. É importante separar, então, as dívidas produtivas e as dívidas improdutivas e entender quando a taxa de juros é elevada e quando não é elevada. Exemplo, juro de cartão de crédito, 12%, 13%, 14% ao mês, elevadíssimo. Juro de limite de conta corrente, que é aquilo que aparece nos nossos aplicativos, 5%, 6%, 7%, 8% ao mês. É muito elevado, é muito caro. E às vezes a gente encara o limite de conta corrente como se fosse uma extensão do nosso salário. Isso também é um equívoco, porque aquilo é colocado à nossa disposição para a instituição financeira, pela instituição financeira, justamente para nos estimular a consumir mais. Separar isso. Juros considerados normais hoje, com uma taxa Selic de 15%, algo em torno de 2%, 2,5%, 3% ao mês, no patamar que a taxa-mãe está hoje. E aí isso faz com que as pessoas tenham que, inclusive, procurar muito bem qual é a fonte desse financiamento, para entender se ele vai vai dar match, né? Literalmente, com essa variação que tu nos trouxe, né? Então, a gente pode entender que nem todo crédito é ruim, né? A questão é como você vai usar e qual é a finalidade dele, né? Porque também a gente tem que entender que tem coisa... o crédito, ele sempre foi visto como uma forma de endividamento, mas no sentido ruim da palavra. Mas como você disse, hoje, por exemplo, a gente está num cenário de sociedade em que, por exemplo, o empreendedorismo está muito presente na vida das pessoas, né? Então, às vezes, a pessoa tá lá no CLT, tá lá com a carteira assinada, precisa daquele valor que é fixo, vamos dizer assim,
né, pelo menos na realidade dela, mas ela quer dar um passo no empreendedorismo. E aí olhar para esse cenário do crédito, ele pode ser positivo porque ele vai impulsionar uma renda, por exemplo, futuramente. Exatamente. O crédito é um dos principais motores que nos trouxe até aqui. Existia uma crença no passado, e que pode ser que algumas pessoas ainda tenham, que tudo deveria ser consumido ou comprado à vista. Em parte isso é verdade, para supérfluos. Mas, por exemplo, se a loja está nos ofertando um produto parcelado e ao tentarmos flertar o vendedor para comprar à vista com desconto e esse desconto não vem, é vantagem parcelar, porque alivia o teu fluxo de caixa. Afinal, o desconto você não conseguiu da mesma forma. Então, comprar tudo à vista não é uma verdade absoluta, exceto para aquilo que não é essencial à nossa sobrevivência. A economia brasileira ou do nosso planeta só chegou aonde chegou muito em função do crédito, porque crédito é uma antecipação de um projeto ou de um sonho. A pessoa poderia guardar dinheiro para abrir um negócio daqui a 5 anos e custear a implementação daquele negócio totalmente à vista. Entretanto, são 5 anos de vendas perdidos. São 5 anos de vendas perdidos porque e essas vendas poderiam, inclusive, gerar muito mais retorno do que possivelmente os juros que você ganhou por ter guardado esse dinheiro por 5 anos. O crédito é um dos principais responsáveis da economia estar avançada como está hoje em dia. Ele é importantíssimo, mas é importante separar também aquilo que é racional e aquilo que não é racional quando a gente fala de crédito. Legal, e eu acho que o que você trouxe ali a respeito do crédito, né, impulsionar isso e aí trazer esse exemplo do, eu posso ir guardando e dali 5 anos abrir meu negócio, mas, né, a gente também tem vivido em sociedade uma percepção de tempo diferente, né, então as coisas estão muito mais intensas, com uma velocidade muito maior, então o crédito, ele acaba muitas vezes atendendo essa velocidade, né, essa coisa de, não, eu vou dar meu primeiro passo do negócio agora, vou dar uma arriscada agora, né, um risco, obviamente, calculado, controlado, mas o crédito permite esse passo, né, ele permite que a pessoa vá lá e aproveite o cenário que está positivo, né? A gente viu aí em 2025 a onda do morango do amor, né? Então, muitas confeiteiras, principalmente que trabalhavam, por exemplo, de casa, né? Conseguiam impulsionar o seu negócio ali, porque teve essa vibe aí, essa moda que veio. Então, acho que olhar para o crédito, não só isoladamente, mas olhar para o contexto de sociedade que a gente vive, também ajuda a tomar essa decisão, né? Exato. Exatamente. Olhar para o crédito como uma alternativa para dar aquele empurrãozinho que você precisa na tua vida e poder prosperar. O olhar correto para o crédito é esse. O crédito não para o consumo de coisas fúteis e que não agregam valor à nossa vida, mas para a possibilidade de encontrar uma catapulta no crédito para te levar mais longe e mais rápido. E é claro, como você bem mencionou, pesquisando, porque crédito tem preço e esses preços podem mudar de instituição financeira. Assim como a gente pesquisa para comprar um sapato, vai em 2, 3 ou 4 lojas, também é preciso ir em 2 ou 3 ou 4 instituições financeiras para encontrar créditos mais baratos e certamente eles existem. Inclusive tem sites na internet hoje que fazem essa comparação, um buscador que procura as melhores taxas. Para quem vai abrir um negócio, existem muitos recursos cujos juros são subsidiados pelo governo. Agronegócio, construção civil, inovação, tecnologia. Para quem está com vontade de iniciar um empreendimento, é fundamental encontrar o seu assessor ou o seu gerente de instituição financeira de confiança e pedir para ele se não existem recursos nesta linha, que os juros são subsidiados, são juros mais baratos, e isso vai fazer diferença no negócio, porque pressiona
menos o caixa da empresa. Perfeito. E tem uma expressão que é a tal da inflação enganosa. Explica pra gente o que é essa inflação e como é que ela impacta aí no dia a dia. Inflação enganosa é aquela que a gente tem dificuldade para perceber. Um dos exemplos é quando o lojista, ou o supermercadista, ou o fabricante, ou a indústria reduz a embalagem e mantém o preço que estava. Esse é um clássico da inflação enganosa, porque a gente acaba pagando o mesmo preço por uma quantidade menor e, na maioria dos casos, não reduzimos o nosso consumo. Então, invariavelmente, a gente pode ter que comprar 2 ou 3 para compensar aquela redução dentro do mês. Isso é um exemplo de inflação enganosa. Outro exemplo é a inflação uma inflação que está apenas na cabeça das pessoas. Ou seja, literalmente, eu acho que as coisas vão subir porque eu vi uma notícia que eu nem sei exatamente se é verdade ou não, e a partir daí já começo a embutir isso no preço das mercadorias que eu revendo. Ou seja, não é um fato concreto, mas esse custo da inflação, e de fato a inflação é um custo que a gente paga, está embutido no preço dos bens e serviços, ele vai acabar sendo elevado por fatos que nem existiram realmente, mas que agora o preço já está elevado. E eu acho que esse teu segundo exemplo da inflação enganosa, ele talvez ficou muito mais latente quando a gente passou a ter mais acesso à informação, né? Então, às vezes, ver uma notícia descontextualizada, enfim, ou pegar um recorte de uma informação, para quem é empresário, para quem é empreendedor, ele pode sim levar a esse tipo de decisão, né? E aí eu acho que a gente está falando muito sobre finanças pessoais, e claro, elas são importantes, mas como quem for empreender precisa também entender muito de economia para não incorrer nessas práticas e dali a pouco prejudicar o sucesso do seu negócio, né? Perfeito, perfeito. Importante para o empreendedor ter as contas na ponta do lápis, porque se ele não acompanhar o custo dos seus bens e serviços, pode não transmitir isso para as mercadorias que ele produz, vende, ou as mercadorias que ele revende, e eventualmente está levando prejuízo e nem sabendo, por falta de controle. Daqui a pouco o negócio quebra e o empresário muitas vezes nem sabe por que o negócio quebrou. É por falta de controle, por não acompanhar o preço. É lógico que ele não vai poder elevar o preço das mercadorias num valor que eventualmente ele gostaria de levar para ter a margem de lucro que ele quer, porque o mercado, na maioria dos casos, dita os preços, principalmente quando a mercadoria, o bem ou o serviço é uma commodity que tem em muitos lugares da cidade, mas também não pode queimar os seus produtos vendendo ou a preço de custo, até abaixo disso, consciente ou inconscientemente. É preciso ter racionalidade, acompanhar o mercado, mantendo uma margem de lucro, porque a margem de lucro é absolutamente necessária para a sobrevivência de qualquer empreendedor, e também não elevar tantos preços a ponto de afugentar os clientes. E aí, quando a gente fala de produto, talvez isso fique um pouco mais tangível, né? Mas para quem é um prestador de serviço, né, olhar para essa precificação, pensar nessa inflação, ela se torna um pouquinho mais complicado, né? Porque é diferente de eu pegar, vamos lá, um leite no mercado, né? É o leite. Ele vai trocar a marca, enfim, mas é um leite. Agora, quando você vai lá prestar um serviço, isso não é tangível, né? E aí a precificação, ela acaba também ficando um pouquinho mais complicado nesse processo, e aí exige mais conhecimento de economia do empreendedor, né? Exato. Na prestação de serviço, em muitos casos, o empreendedor leva em consideração, eventualmente, uma peça que ele tem que repor lá na residência ou na empresa que ele está prestando o seu trabalho. Entretanto, em algumas oportunidades, a pessoa esquece do principal custo, que é ele mesmo, a mão de obra do prestador de serviço.
Quanto custa o trabalho dele por hora? E aí é preciso buscar, pesquisar no mercado, entrar em contato com uma rede de parceiros para fazer benchmarking de preços, de valores, de custos e precificar próximo ao mercado. Nem tão abaixo, que aí a gente acaba estragando o mercado, e nem tão acima para não acabar perdendo clientes. Precificar a mão de obra. Por exemplo, se você prestasse serviço como seletista de uma empresa, qual seria o seu salário? Esse salário mais os encargos é o teu custo, é o custo da tua mão de obra, que é o principal custo do serviço que presta. É preciso ter essa consciência para quem é prestador de serviço. Perfeito. E aí, vamos lá, me organizei financeiramente, fui lá, pesquisei o crédito na hora de tomar, e aí eu consegui dar aquela virada de chave na minha vida financeira. Quais são os pilares que, na sua visão, a gente precisa ter para começar a investir tranquilamente, não, né, com aquele risco calculado? O que a gente precisa saber para começar a investir? Ótimo. Aqui nós temos uma quase receita de bolo. Existe um roteiro. Primeiro, começamos pagando as dívidas, principalmente aquelas originárias de coisas que a gente comprou e que são supérfluos e que geralmente os juros são mais caros. Depois, construir uma reserva de emergência, ou seja, um recurso que vai variar dependendo do teu nível de empregabilidade, vai variar em função da demanda pelo serviço ou pela tua especialidade, 3, 6, 9 meses. E depois da reserva de emergência construída, a pessoa pode começar, de fato, a investir para pensar na aposentadoria, que é um dever de cada cidadão, pensar a longo prazo, porque vai existir uma determinada época da nossa vida que vamos desacelerar, ou até deixar a atividade, né? Deixar os nossos empregos. Para quem é empreendedor, colocar um sucessor no seu lugar para que a empresa seja levada adiante, e a pessoa vai descansar, vai viajar e assim por diante. Pensar na aposentadoria é um tema de casa de todo cidadão. Então o roteiro é esse: pagar as dívidas, sobretudo aquelas de juros mais elevados e que são improdutivas, constituir uma reserva de emergência e depois começar a investir. E investir, existem diversas opções no mercado. Então, acho que vamos também clarear aí. A reserva de emergência não é um investimento, né? Explica pra gente um pouquinho dessa diferença dos dois aí. Perfeito. Embora é claro que a reserva de emergência é necessária ser colocada em algo que renda, vai render menos, lógico, que os investimentos voltados à aposentadoria. No maior caso, parte dos casos vai render menos, porque ela precisa ter uma característica que é a liquidez imediata, ou seja, quando precisarmos, quando acontecer um acidente, um imprevisto, uma surpresa, bateu o carro, não tem seguro, o filho adoeceu, não tem plano de saúde, é preciso, em 2 cliques, poder ter acesso a esse recurso para suprir aquela despesa que não estava prevista. Por isso que o nome é reserva de emergência, que inclusive também pode ser chamada de reserva de oportunidade. Você está pretendendo, por exemplo, trocar de carro e surge um anúncio nas redes sociais, exatamente o carro que estava procurando, por um preço menor do que a tabela FIPE, 10, 15, 20%, mas precisa ser à vista. Aciona a reserva de emergência, aproveita esse desconto e realiza o sonho, o projeto da família de trocar de carro. Reserva de emergência não tem a finalidade de ser investimento. É para suprir surpresas que podem acontecer na vida de qualquer um. Perfeito, acho que é porque a gente também vem de uma criação em que tudo era a poupança, né? A poupança era tudo, e hoje a gente, porque sim, a gente tinha um sistema aí que olhava para a aposentadoria de uma outra forma, enfim, mas hoje a gente está vivendo outros tempos, então entender o que é essa reserva de emergência, entender em que momento que o investimento entra, também é importante para a gente olhar para esse cenário, que é um cenário que está cada vez mais volátil, né? É um cenário que muda com essa constância, então a gente precisa olhar para isso de uma forma um pouco mais clínica, né? Olhando, né? Como é que eu tô com a minha reserva de emergência ou de oportunidade? E o meu investimento, que momento ele entra, né? E aí, acho que
como é que o que eu faço na minha vida? Que mudança de hábito eu faço para eu acelerar essa prosperidade a ponto de recebi meu ganha-pão lá, meu salário, enfim, o quanto eu tenho que receber. Paguei o que tinha que pagar, botei um pouquinho na reserva de emergência, investi. O que eu faço para acelerar e chegar nesse processo? Perfeito. Os investimentos existem os mais diversos para os tantos tipos de objetivos que podem as pessoas terem, quanto os mais variados perfis de investimento que as pessoas têm. Existem aqueles conservadores, existem os moderados, existem os arrojados. Uso inclusive uma metáfora para poder deixar os perfis mais claros. O conservador é aquela pessoa que não entra no avião, ela não voa naquele objeto metálico, porque ela tem medo de altura, tem medo das notícias de acidentes que eventualmente acontecem, mas ainda a aviação é um dos meios de transporte mais seguros que tem. Então o conservador ele investe na poupança, citada por ti aí há poucos segundos atrás. E de fato a poupança, embora não seja o melhor produto para aplicação, há quem nem considera a poupança como investimento, porque é um produto de aplicação que remunera pouco em relação aos demais, mas ainda assim é a queridinha dos brasileiros. Hoje tem 1 trilhão de reais investido aí. O segundo perfil de investidor é o moderado, é aquele que embarca no avião, mas ele põe o cinto, ele lê a cartilha de segurança, ele presta atenção nos comissários de bordo que explicam os procedimentos em caso de queda no avião na água e assim por diante. E o arrojado, também conhecido como agressivo, é aquele que pula de paraquedas. Ele tem coragem, ele bota a mochila nas costas e salta aí a 3 ou 4 mil metros de altura. Todos os perfis são pertinentes, não há o certo e o errado. Há o teu perfil. Se você não se sente seguro em pular de paraquedas, está tudo bem, não se sinta obrigado a investir na bolsa de valores ou em criptomoedas, que a exposição ao risco é maior. Então fica com o teu cinto de segurança, em alguns fundos de investimentos que unem segurança e mais rentabilidade, um meio termo, e está tudo bem, está tudo ótimo. Então existem objetivos de curto prazo, reserva de emergência, fazer um MBA no exterior e aquele objetivo que é pertinente a cada cidadão, que é pensar na aposentadoria. E existem também os 3 perfis de investidores: moderado, agressivo e conservador, e é preciso também olhar a situação financeira da pessoa. Ela tem objetivo, tem perfil, mas a situação financeira naquele momento não permite. É preciso arranjar a vida dela, e para arranjar a vida dela o primeiro passo é ter controle. É clichê, mais uma vez, mas sem controle, seja pessoa física ou uma pessoa jurídica, é complicado de tomar decisões. Então a pessoa física, a família precisa colocar todos os gastos no papel, como se fosse num telão na parede de casa, para poder ter uma visão mais clara e transparente. Quanto dinheiro entra efetivamente e principalmente para onde vai esse dinheiro. Sabendo isso, vendo na parede de casa para onde vai o dinheiro, vai ficar mais fácil de identificar. E poder pensar dentro da lista de despesas aquela que é desnecessária, que pode ser cortada ou pelo menos reduzido. E tudo isso vai ajustando o orçamento para que, se a família gasta mais do que ganha, poder primeiro dar esse passo, equilibrar receitas e despesas, depois pagar as dívidas, reserva de emergência e investir. Então, não tem fórmula mágica, né? Tem reorganização, tem conhecimento, tem informação, tudo isso é que vai acelerando a prosperidade. E para a gente chegar aqui nessa finaleira desse bate-papo, vou fazer a pergunta de ouro. Se você pudesse dar apenas 3 conselhos econômicos para qualquer pessoa melhorar suas finanças, quais seriam eles? Para quem é autodidata, o primeiro conselho é estudar, ler livros sobre educação financeira. Existem bons livros no mercado,
Vou deixar até 2 dicas aqui. Os Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre. São clássicos, são livros de entrada que toda pessoa que está a fim de mudar a sua vida financeira deveria ler. Existem bons influenciadores na internet que trazem informações de qualidade, que trazem informações com segurança e que podem ajudar as pessoas. Existe muito material interessante para a pessoa se preparar. Se a pessoa não é autodidata, também existem muitos cursos na universidade, fora da universidade, que é possível contratar esses cursos, participar e aprender como fazer. Então, a primeira dica é entender de investimentos. Entender de organização financeira. Como se organizar, como fazer um orçamento, como controlar fluxo de caixa. Porque apesar da tecnologia ter evoluído, e evoluiu muito nos últimos tempos, e vai continuar evoluindo, o segredo não é mais segredo, é ter controle. E aí, independente se a pessoa usa um caderno, ou se usa uma planilha eletrônica no computador, ou se usa um aplicativo de celular, que existem muitos hoje. Independentemente da ferramenta, porque o mote aqui é controle. Então, primeiro, aqui já poderia ser o segundo conselho, né? Depois de aprender, controlar efetivamente. E o terceiro conselho é constituir a sua reserva de emergência em produtos de aplicação de alta liquidez, para que quando for necessário, em poucos cliques, o recurso esteja na mão da pessoa. Poderíamos estender aqui a lista de conselhos e investir pensando na aposentadoria, pensando no longo prazo, viver o presente, é claro, mas sem comprometer o futuro. Isso é possível fazer. A educação financeira prima por isso. Não é sacrifício exacerbado. Algum sacrifício vai ser necessário. Se nós quisermos mudar hábitos na nossa vida, seja nas finanças, seja os nossos hábitos alimentares, seja de uma vida sedentária para uma vida fitness, isso vai exigir sacrifício, invariavelmente. Mas a educação financeira não pressupõe se privar, aquele sacrifício exacerbado. A educação financeira pressupõe ter um olho no peixe e um olho no gato. Viver o presente, mas sem sacrificar o futuro. Viver o presente, mas investir religiosamente todos os meses para que, quando chegar a época da aposentadoria, a pessoa possa ter uma vida tranquila, sem precisar continuar trabalhando, porque a sua renda, seja da aposentadoria pública, ou seja de outra renda, não é suficiente para suprir as suas despesas, ou pelo menos para manter o custo de vida que ela alcançou durante a sua trajetória, para não ter que reduzir os seus confortos. Então é preciso pensar e investir, seja aonde o seu perfil indicar. Pode ser em renda fixa, em produtos de baixo risco, pode ser na bolsa de valores, pode ser em criptomoedas, para quem está a fim de investir uma parte dos seus recursos por aí. E por fim, para completar a lista de dicas, é disciplina. Disciplina, porque de fato não podemos nos enganar que controles, estudos e investimentos não é uma atividade prazerosa como tomar um sorvete. É preciso deixar isso muito claro. E quando algo não é prazeroso, mas a gente precisa fazer, mesmo assim, para que lá na frente a gente não se arrependa, é preciso disciplina. Se tiver motivação, ótimo, mas se faltar essa, que a disciplina venha e supra. Acho que para a gente fechar todas as palavras que você usou nos conselhos, né? O estudar, né? O investir, ele tá todo... são todos verbos, né? E o verbo, a gente já estudou na escola, ele implica uma ação, né? Então a questão não basta saber, é preciso aplicar o que né? E saber que essa aplicação do que foi estudado, do controle, ela precisa da constância, né? Então é melhor R$50 todos os meses do que esperar ter R$500 para poder, né, construir
a reserva de emergência ou fazer um investimento, enfim, qualquer que seja o caminho, né? Acho que o nosso bate-papo finaliza por aqui, né? Agradecer quem nos acompanhou, quem esteve aqui, ressaltar sempre, educação financeira é uma questão que muda e que, portanto, ficar informado não é mais uma escolha, é uma necessidade. Então, ressaltar os canais do professor Edivan, né, que está sempre trazendo lá nos Cifras e Cifrões ou em outros formatos de conteúdo, informações que são aplicáveis para as finanças pessoais, para as finanças empresariais, entre outros temas. Muito obrigada, Edivan. Excelente. Eu que agradeço pela oportunidade, por conversar. Parabéns pela mediação. E espero que essas informações desse podcast tenham sido úteis para você que vai consumi-las e que seja um incentivo no intuito de, caso você tenha hábitos a mudar, que elas encorajem, essas informações o encorajem para fazer essas mudanças. Me siga lá nas redes sociais, procure o professor Edivan no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, e espero que a utilização da música como uma ferramenta de ensino facilite o seu aprendizado. Muito obrigado.